Salve, salve família! Está começando o podcast Nossa Voz. Uma Voz, quarta-feira, dia 12 de março, pra lá de especial. Podcast Nossa Voz conectado pela TV HTV, a TV que transforma. Certo, Carlinhos? Salve, salve rapaziada, Carlinhos Ribeiro na área, no podcast mais famoso de Salto e região, no sofá mais famoso de Salto e região, até mundial, né? Com certeza. Só o Palmeiras que não tem mundial, a gente tem. Eita, pra lá de especial, recebendo no sofá mais famoso de Salto, Juliano Scarzone de Cervo. Quem é Juliano Scarzone de Cervo? Muito bem, gente. Começando com a melhor das perguntas e a mais fácil de responder, né? Quem é Juliano Scarzone de Cervo? Muito bem. Gente, se eu fosse me caracterizar desse jeito, quem é Juliano Scarzone de Cervo, o que me vem à mente muito forte é uma pessoa sonhadora. Sonhador nato mesmo. Aquela pessoa que vive os dias intensamente e vai em busca do que acredita. Sabe, vida com sentido? Eu acredito muito nisso. Acredito mesmo. Vida só se vive uma vez, até que a gente saiba o contrário. E mesmo que não se viva uma vez, por que não viver da melhor maneira possível e viver intensamente? E você quer viver mais bonito do que sonhando? Do que você ser protagonista da própria história? Do que você sentir-se fazendo diferença no mundo? Diferença na vida das outras pessoas? Diferença na própria vida? Às vezes eu fico imaginando, quando eu estiver no meu leito de morte, porque um dia estarei no meu leito de morte, olhar para trás e lembrar, não do que eu tive, que ter é importante, mas não do que eu tive, mas o quanto eu vivi, o quanto eu aprendi, o quanto eu cresci e o quanto valeu a pena todos os momentos. Eu fico pensando nisso. Juliana é essa pessoa sonhadora, utópica, mas como diria Humberto Gessinger, né? Na música Dom Quixote. Pera que eu tô no trecho errado, vou falar o trecho certo. Muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Peixe fora d'água, borboletas no aquário. É isso. Um pouco disso. Isso é Juliano Scarzone de Cervo. Legal. Ju, manda um abraço forte, um grande beijo por Lucas e Leonardo. Essa vai ser fácil, hein? Pode esperar. Aí, pode. Léo, Lucas, primeiro um beijo super especial pra vocês. Vocês são a razão da minha vida. Não canso de dizer o quanto eu amo vocês, quanto eu me orgulho de vocês e o quanto vocês são especiais simplesmente pelo fato de vocês existirem. Vocês são o melhor dos melhores só porque vocês existem. Como diria a filha do Homem de Ferro, eu amo vocês 1.000 milhões, ó. Beijo do papai. Legal. Juliano, fala um pouco pra nós das escolas que você já passou, né, que você tem passado aí e a que você tá hoje, né? Olha, eu tenho muita gratidão pela minha história, por tudo que se conspira a favor. A gente fala que o universo conspira a favor do bem, né? Das escolas que eu passei. Eu tive muito a contribuir nas escolas que eu passei e aprendi muito com elas. A primeira foi a mais significativa de todas. Eu estudei desde 1992 até 2002 na Escola Sagrada Família, aqui em Salto, o famoso coleginho. E em 2003 eu fui contratado para trabalhar nessa escola e passei por todos os cargos possíveis e imagináveis. Comecei como inspetor de aluno, depois trabalhei em alguns momentos lá na secretaria da escola, na recepção da escola, na entrada dos alunos, saída dos alunos. Trabalhei como
como é que chama aquela função? Auxiliar de coordenação. Depois eu fui professor de robótica nessa escola, foi onde eu conheci a robótica. Trabalhei no marketing da escola, fui professor de matemática na escola. Então eu aprendi os meandros da escola no coleginho, sou muito grato por isso. Depois fui para o SESI, trabalhei no SESI durante outros 7 anos, no SESI de Itu. Também aprendi muito, e muito da pedagogia que eu tenho hoje, eu trago dos processos de formação do SESI. Foi muito legal. Tenho contato com alunos e professores do SESI até hoje, lá do SESI de Itu. Depois fui para o Colégio Divino Salvador em Itu, trabalhei 10 anos e meio no Colégio Divino Salvador, um lugar que eu aprendi muito também. Trabalhei tanto em Itu quanto em Cabriúva. Foi lá que eu tive o projeto de cubo mágico. Fui para o ângulo de Salto, tô lá já há 8 anos e lá trabalhei também, trabalho, né, com os foguetes. Hoje é um outro professor que está com os foguetes e tenho a alegria de dizer que eu fui um pouco de inspiração para isso. Hoje eu estou divulgando os foguetes para outros professores que estão trabalhando nessa questão do foguete. E atualmente agora estou também no Colégio São José de Porto Feliz, voltando depois de um tempão para a robótica educacional. Nós vamos ter um torneio agora em maio de robótica educacional. Então são esses lugares que eu passei, e passei também esporadicamente pelo Instituto Federal, sou muito grato. Trabalhei no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, nos cursos de Psicologia e Matemática. Também trabalhei na fisioterapia e tudo mais. Trabalhei na Faculdade Prudente de Moraes. Gente, olha, escola que não falta aí no currículo. Graças a Deus, muita experiência, e sou muito grato a todos esses lugares. Que, de novo, eu tive muito para compartilhar. Mas o que eu aprendi e aprendo é fora do comum. Que legal, né, Carlinhos? Só escola modelo, hein? Só escola modelo. Ju, fala pra mim, você como professor de matemática, como você enxerga a matemática? Ah, Zulu, olha, essa aí chega a dar briga com algumas pessoas. Porque pra mim, a matemática é a matéria mais humana que existe. E como eu sou apaixonado por ser humano, eu vou fazer o quê? Matemática. Legal. Porque a matemática, ela é intrínseca à nossa vida. O ser humano, antes mesmo de falar verbalmente, ele já contava. Então veja, o ser humano ele vai evoluindo, vai criando novos modelos, vão surgindo novos problemas, e você precisa resolver esses problemas. E como é que a gente resolve esses problemas? Com a matemática. Conforme a sociedade evolui, precisamos de novas matemáticas para resolver os novos problemas. Então, matemática e ser humano é uma coisa só. Né? Tem até alunos que brincam. Professor, ou às vezes fala a verdade, né? Quando que eu vou me livrar da matemática? Fala, amigo, nunca. Porque você é ser humano, não tem como. Enquanto você estiver vivo, tem matemática. Agora, quando a gente morrer, a gente não sabe, mas se tiver vida após a morte, a probabilidade de usar matemática lá também é muito grande. Me fez lembrar agora de algumas coisas quando eu dava aula na psicologia. Eu dava aula para o primeiro e para o segundo semestre já. Então várias pessoas que entravam no curso de psicologia, imagina, 50, 60, 80 pessoas ali sentadas, e eu lá escutando, sem me apresentar, né, só escutando. E a maioria, vim fazer psicologia porque não tem matemática, porque eu estou fugindo da matemática, né? Aí chego, pois é, eu sou professor de matemática, minha disciplina é análise estatística em matemática, em psicologia. Aí falo, pô, análise estatística em psicologia? Como? Primeiro semestre me fugir da matemática? E na verdade a gente aplica a matemática dentro da psicologia, a coisa mais linda. E aí começa a fazer um pouco de sentido para eles também, né? Porque tá dentro da profissão. Mas matemática estudar matemática é estudar a vida, é estudar o ser humano. A vida é cálculos e números, né? Exatamente. A vida é matemática. Campeonato de cubo mágico. Juliano, fala pra nós, como que se monta um campeonato de cubo mágico? Oh, é assim, deve ser muito legal. É assim. Quando a gente fala em cubo mágico, normalmente a gente lembra do tradicional, o cubo 3x3, né? Que é aquele que vende em loja de brinquedo, que todo mundo conhece. E acho que só existe aquilo. E na verdade não.
Existem outros tipos de puzzles, cubo 3x3, 2x2, 4x4. Existem os puzzles que não são cubos, Pyramix, nossa, agora me fugiu da cabeça os outros. Megamix, Mirror Block, tem uma porrada de puzzles que a gente chama, né, de quebra-cabeças. Existem dois tipos de torneio, que a gente chama torneios da WCA, que é o torneio mundial. E se você tiver um delegado responsável, cadastrado na WCA, você pode fazer isso. E eu sediei 2 torneios em 2 anos seguidos da WCA. E existe também os campeonatos interescolares de cubo mágico, que são as escolas que participam. Nos 2 últimos anos, ano passado e ano retrasado, eu montei um torneio de cubo mágico interescolar no período da manhã e um mundial no período da tarde. E eu treinava equipes da escola que eu trabalhava para participar do torneio interescolar. E se eles quisessem, eles poderiam participar do mundial à tarde. O mundial é mais ou menos o que as pessoas imaginam. Você está lá, seu cubo mágico, ele está embaralhado, você aperta o cronômetro, monta, para o cronômetro. Quem montar em menor tempo, ganha. O recorde mundial é de um chinês. 3 segundos. Então imagina, 1, 2, 3, ele montou. É isso, esse é o recorde mundial. 3 segundos, é de um chinês. Bonito de ver, né? E eu tinha 2 equipes, no interescolar, tinha 2 equipes na escola que eu trabalhava. E as equipes eram de 10 pessoas. Como que é o torneio interescolar? Você tem uma mesa grandona com 50 cubos mágicos. Coloca as 10 pessoas em volta. A equipe que montar em menor tempo os 50 cubos mágicos e deixar os 50 arrumados na posição que o juiz pede, ganha. E ano passado foi o melhor rendimento que nós tivemos. Nós disputamos 3 torneios brasileiros de cubo mágico, ganhamos 2 e ficamos em segundo lugar num terceiro torneio. Nos 2 torneios que nós ganhamos, a segunda equipe ficou em segundo lugar e a segunda equipe ficou em terceiro lugar. Então assim, pódio em todos os campeonatos. Olha, legal. Num dos torneios, nós montamos os 50 cubos mágicos em 2 minutos e 54 segundos. Caraca. 50 cubos mágicos em 2 minutos e 54. Parabéns. Eu não tenho conhecimento de uma equipe, em todos esses anos de interescolar que existe, que montou 50 cubos mágicos abaixo dos 3 minutos. Nós montamos. Sempre acima. Sempre acima de 3 minutos. Para você ter pódio numa competição dessa, você tem que montar entre 3 e 4 minutos. Entre 3 e 4 minutos. Nós tínhamos uma equipe que montava em menos de 3 minutos, montava em 2,50. Nos treinos montava um pouco menos, aí chega na hora da nervosismo e tal. Mas chegou a montar em 2,54. E a nossa segunda equipe estava montando entre 3 e 4 já. Eles ficavam em segundo lugar, pegavam terceiro e tal. Tava ali na meta, né? Tava ali na meta e tava progredindo, porque é degrau a degrau. Degrau, claro. Degrau a degrau. Esse ano, se o projeto tivesse continuado, eu ia ter 4 equipes. 4 equipes, 40 alunos no que a gente chamava de clube de cubo mágico, onde as pessoas se encontravam semanalmente para se ajudar a montar cubos mágicos e melhorar os seus tempos. E é regional os campeonatos que vocês faziam? Pelo fato do mundial, né? Tem o mundial, que é o individual. E o interescolar, ele pode vir escolas de qualquer lugar do Brasil. Técnica? Só técnica? Não. Estadual? Qualquer? Tudo. Que legal, cara. Educação básica, técnica. Tinha que ser escola. Que legal, Tem cara. nível básico. No nível superior, não. Só o Legal, básico. né? Só que como fazia-se aqui no estado de São Paulo, normalmente vinham escolas de São Paulo e região. Muito difícil vir uma de Fortaleza, por exemplo. Mas tem os torneios nos outros lugares também. Legal. E pensa como a molecada tinha sangue nos olhos. Parecia Libertadores da América, cara. Ali concentrado, tal. Orgulho, hein, professor? Nossa, Que e orgulho, é emocionante, porque normalmente as minhas equipes eram bem treinadas, então assim, queremos uma equipe para começar.
professor, podemos ir já? Vai já, pode ir. Porque eles estavam confiantes, eles sabiam o que tinha que fazer, e eram os primeiros, e não tinha o menor problema. Só que daí vinham as outras, né? Então aquele negócio, puta, agora a outra vai lá, meu Deus, olha, falei até palavrão agora. Outra vai lá, não sei o que e tal, e aí aquela ansiedade. Aí você via, pô, ele tá montando rápido, tava... Aí passava a gente, ufa, mais do que o nosso. Então assim, é emocionante, cara. Pensa num negócio emocionante, é torneio de cubo mágico. Pensa. Legal, hein? Rapaz. Agora, a gente estava conversando ali no bastidores e você falou, agora acabando de terminar de falar do cubo, e sobre o foguete, fala pra mim. Foguete feito com PET? Garrafa PET, exatamente. Como é que é? A ideia do foguete é você pegar 2 garrafas PETs, né, e depois montar as aletas, a coifa, você monta o foguete, e aí tem algumas modalidades. A que eu trabalhava era de ar pressurizado e água, bomba de bicicleta, né, ar pressurizado de água, e a modalidade de reação química, que é bicarbonato de sódio e vinagre, né, o ácido acético. É isso aí. Eu vou até fazer uma pergunta depois sobre esse negócio. Molecada, não faça isso. E aí, qual que era a ideia? O foguete que tem o maior alcance é o que ganha. Então, o que você tem que fazer? Só que assim, diferente do cubo mágico, existem os equipamentos de proteção individual que tem que fazer na hora da experiência, porque você vai calibrar um pneu de carro, por exemplo, você coloca quanto? 30 libras? 30 libras em PSI, coloca aí, eu não sei converter libras para PSI, mas dá mais ou menos nessa casa. Pensa que dentro da garrafa PET chega a ter de 120 a 200 PSIs. É praticamente 3 vezes a pressão de um pneu de carro. Para aquilo explodir, é muito fácil. Então, meus alunos, jaleco, óculos de proteção, calça jeans, sapato fechado, e várias vezes explodiu garrafa na nossa mão. Várias vezes. Só que a galera no EPI, tudo bem, fica de boa. E a gente fazia os experimentos dentro do laboratório da escola, esquenta vinagre para aumentar a velocidade da reação, e vai mexendo com volume, pega garrafas menores, coloca mais líquido lá para enfim, a gente vai mexendo com as pressões lá, com as leis químicas, que eu não sou professor de química, mas a gente mexia um pouco com isso. E ia participar dos torneios, cara. E começamos em 2019, participar desses torneios, uma medalha de prata lá atrás. Falei, nossa, já uma medalha de prata, da hora. E daí pra frente foi só sucesso. Ouro, prata, bronze, ia pra jornada no Rio de Janeiro, ficava campeão da jornada, todo ano que eu fui a gente ficou campeão lá. Então assim, também é sucesso da molecada, e a molecada adora isso. Porque imagina você montar um foguete, cara, isso é legal pra caramba. Não é pra qualquer um. Não, muito legal, muito legal. Você falou de foguete, como é que é as coisas, né? Na época eu viajava com a banda Anjo Resgate, eu vou mandar um salve lá pros caras da banda Anjo Resgate que tá viajando no Brasil, o mundo afora aí. Eu lembro uma vez que ele foi fazer um show, a gente veio num hotel, aí o Dalvimar e o Xandão, eles pegaram uma garrafa PET, até hoje eu fiquei com dúvida, agora eu vejo, agora eu tô tirando a dúvida com o professor aqui. Eles colocaram um produto dentro dessa garrafa, e só foi para corre. A gente correu e ficamos lá. Aí eu vi que a PET foi engordando. Agora fala pra mim, qual é o produto? É o bicarbonato? Então, o bicarbonato, quando ele reage com o vinagre, que é o ácido acético, ele começa a liberar gás carbônico, que é isso que dá a pressão. Então é você liberar gás carbônico dentro da garrafa, só que a garrafa ela limita o gás. Então, imagina você jogando gás, e o gás quer expandir, não tem pra onde ir. Começa a dar pressão. Se a pressão é maior que a resistência da garrafa, bum! Cara, depois de 23 anos, eu vim tirar essas dúvidas, cara. Que legal. Nas escolas. Aprendendo, né? Vivendo aprendendo, né? Eu escutava só o barulho só do boom, e aí o pessoal já interditava os banheiros. Oi, é um estouro, hein? É um estouro, hein? Exatamente, exatamente. Era isso aí. Ô Ju,
A gente sabe que a formação do aluno é educação. Não tem dúvida, né? Educação. Você, como professor de matemática, você é um professor diferenciado. Você é um professor que traz as temáticas para a sala de aula e, além das temáticas, as culturas. Fala para mim, a diferença, vocês acham que você traz essa diferença na vida dos alunos? Eu levanto todo dia às 5h30 da manhã para fazer isso. Se eu perceber que um dia eu não faço mais diferença na vida do meu aluno, eu mudo de profissão. Legal. Porque ser professor é assim, eu não tiro a questão que professor é uma profissão, tem que ser valorizado, tem que ser respeitado, tem que ser bem remunerado. Isso. Porque professor não... Eu falo que eu não queria a vida do meu pai de industriário, só que tem uma vantagem na vida de industriário. Você passa o cartão 6 horas da tarde, acabou. A vida do professor não é assim. É ao contrário. A nossa aula, ela é o final de todo um processo anterior. O meu trabalho não é minha aula. A minha apresentação do trabalho é minha aula. Quando eu tô fora da sala de aula, aí eu ralo. Aí eu trabalho. É aí que o bicho pega. Então assim, eu não tiro a questão das pessoas que hoje em dia falam assim, que esse negócio de professor missão nem nada, é profissão, tem que valorizar. É verdade. Mas tem uma outra coisa. O professor que não tem utopia na alma não tem 20 anos de experiência. Tem 1 ano de experiência e 19 de repetição. E a educação não combina com isso. O professor tem que ter utopia na alma. E é por isso que eu falo que se eu perceber que não tem mais, olha, me emociona, não tem o brilho nos olhos e a minha paixão não tá arrastando, eu mudo de profissão. Aí não dá. Nossa, que bloco, hein? Que bloco, hein? Esse é o Nossa Voz, turma. Sem palavra. E posso dar um spoiler de Nossa Voz aí? Eu lembro muito de Paulo Freire. Paulo Freire falava assim, dentro dessa temática que a gente está conversando agora, a maior forma de resistência e justiça social é o filho do pobre se educar. Quando ele se educa, ele cresce e deixa de ser o serviçal e começa a ser protagonista da própria história. Então a maior forma de resistência de um povo é a educação. Exatamente. Educação é tudo. Que quarta-feira pra lá de especial, hein? Sentado no sofá mais famoso de Salto e região, Juliano Scarsoni de Cervo. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque a gente somos Nossa Voz. Salve, salve! Estamos de volta. Este é o podcast Nossa Voz, o podcast da família Resistência. Quarta-feira para lá de especial. Receberam no sofá mais famoso de Salto, Juliano Scarsoni de Cervo. Italiano. Rapaz, faltou ele trazer para nós aí algo da Itália, né? Já que a gente já chegou no Japão, já chegou em muito lugar. E, poxa, podia, né? Apaixonado em macarone, vinho. Noi siamo tutte la gente che voglio mondo più vero. Aí, cara, ele trouxe o mais importante, né? Sabedoria. Com certeza. Tem uma passagem aqui que fala: ser professor é iluminar mentes e corações. Exato. Gil, fala pra mim. Arrebentou. O apoio da sua família, cara. Quando você... Eu vou ser professor. Fala pra mim, como que foi esse apoio? Porque família é o pivô, né, Carlinhos? Exatamente. Família. Olha, Todas as isso- decisões, né? Isso é uma coisa que eu fui privilegiado e sou privilegiado até hoje. Todas as escolhas que eu tomei, eu tive apoio da família. Legal. Todas. E é muito bonito de ver meu pai, minha mãe tendo orgulho de ter um filho professor. Legal.
Isso é muito legal. Minha irmã é professora também. Também se inspirou nos professores, no que ela acredita e tudo mais. E como é legal você ver assim, poxa, tem um filho professor e uma filha professora. Eu acho isso muito bonito, porque ser professor, cara, é isso que a gente está conversando, é mexer com tanta vida, com tanta história, com tanta gente. Imagina 40 pessoas numa sala de aula, com histórias diferentes, aspirações diferentes, sonhos diferentes, uma manhã diferente um do outro, Sim. uma aspiração para aquele dia diferente, mas está todo mundo no mesmo lugar e o professor está lá, com um olhar para cada um deles, chegando até onde cada um permite e arrebanhando aquele caudal de sonhos e frustrações e esperanças e medos e falando, vamos comigo, bora. Olha que lindo, cara. Isso é lindo demais. E como eu falo para você, pais, apoiem sempre o filho de vocês. Exato. Apoie a decisão que eles tomam. Claro que às vezes a gente fala, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo e tal. Mas será que vai ser? Será que não vai ser? Não, deixa esse será que vai ser. Apoie. Exato. Apoie, porque a gente sabe como é que é hoje o mundo, como é que o mundo está hoje, né, Carlinhos? Exatamente. Né? Então apoie, pais. Apoie. E filhos, valorize a família que tem. Exato. Escutem os pais. Escute. Juliano, um pouquinho aqui nos bastidores a gente tava falando sobre educação, esporte, cultura, que não tá atrelado no outro, né? E você deu um baita do exemplo, que é Cuba. Fala um pouquinho mais pra nós aí. Muita gente fala assim, não tá contente, vai pra Cuba. Pois é, uma ótima sugestão da gente aprender um pouquinho com Cuba. Eu acho que é uma ótima sugestão. Exato. Dentre muitas coisas que tem boas de Cuba, bom, qualquer lugar tem ônus e bônus. Mas tem algumas coisas que o mundo deveria aprender com Cuba. Apenas um pitaco, saúde. Excelente. Mas vamos para o foco, né? Cuba tem uma política educacional que diz toda escola tem que ter um ginásio e um teatro acoplado a ela. Olha que legal. Imagina, educação, esporte e cultura no mesmo lugar, com estrutura. Porque eu não estou falando de uma quadrinha e não estou falando de um palquinho. Eu estou falando de uma escola, um ginásio e estou falando de um teatro. Exatamente. Então é quando a gente vê a ideia de um país pautada nas crianças. Isso. E cultura e educação, cara, é tudo de bom, né? Sempre caminhar junto. Lado a lado, cultura, educação. Investe, poder público, pelo amor de Deus, a gente fala, investe, a gente sente falta, dentro das escolas, a gente precisa mais de projeto cultural, faça isso. Exato. Sabe, gente, eu tive uma conversa há 2 semanas atrás, na escola que eu estou em Porto Feliz. A gente estava fazendo uma alegoria da escola com o corpo humano. Mais ou menos assim. Se a escola fosse o corpo humano, a cabeça seria o corpo diretivo da escola. O sangue seriam os alunos que percorrem todo lugar. Agora, o que bombeia o sangue e faz esses alunos percorrerem é o coração. E o coração são os professores. Isso. Se você tem professores olhados, cuidados, motivados, professores que são olhados, imagina o que esse professor não vai fazer. Mas esse coração vai bombear tanto que ele vai fazer aluno sangue correr por aquilo tudo, cara. Isso. Eu acho que é por aí, sabe? A educação, pra dar certo, tem muita gente que fala, olhe o aluno. Não tô falando pra não olhar o aluno, não é isso. Mas, mais do que o aluno, olhe os professores.
Professores valorizados e cuidados são professores motivados e mudam o mundo. Exato. E mudam o mundo. Eu tenho uma experiência, assim, o Zulu participou do SJ Talk Show. A missão do programa, os relatos que eu tenho nesse quesito, são coisas que falam assim, é uma coisa que não pode parar. Os professores que chegam pra mim e falam, Ju, só a nossa profissão traz o que traz. Quando o professor está sentado lá e vê o aluno, o familiar, dando o depoimento dele. Nossa, tá de boa. Você viveu isso daí, Eu Zulu. vi, até arrepia aí, cara. Os professores saem de lá com utopia nos olhos de novo. Sim. Quando eu vejo professores falando assim. Porque o professor, quando está na sala de aula, ele veste uma máscara, né? Ele é o professor. Exato. O professor Juliano, meus alunos conhecem, mas o Juliano, eles não conhecem. Porque ali não tem essa troca, ali é uma outra coisa. Mas quando o professor está sentado lá comigo, falando dos sonhos, das aspirações, das dificuldades que ele teve, ele superou e ninguém imaginava que o professor viveu aquilo, ou dos hobbies que aquele professor tem que ninguém imagina, que o professor faz aquilo. O aluno assiste, no outro dia na sala de aula ele vai, professor, você gosta da mesma coisa que eu gosto, professor, você passou por isso, professor, que lindo. Você começa a criar vínculo. E aí os professores vêm falar, nossa, como minha aula mudou depois que eu fui lá no seu programa. Você de novo cria utopia através da conexão. Com certeza. Quando a gente leva professores aposentados, que ele cuidou do pai, da mãe, do filho, da filha, da família inteira. Aí você leva o professor lá e você escuta relatos que os alunos vêm me contar e que isso eu acho bonito. Imagina a família sentada na TV para ver um professor que foi professor do pai. E aí você já começa a mudar uma dinâmica, porque hoje em dia cada um na sua tela, no seu lugar. E aí você fala assim, não, peraí, a família tá parada para assistir o SJ, que legal, mas conte mais. E aí, viu aquele professor aposentado, que é o professor do pai, e o pai, quando estava falando, aquele professor estava falando, o pai começou a contar histórias da infância dele na escola com aquele professor. Então você muda uma dinâmica da família, cara. Exatamente. Imagina você ter um veículo para famílias começarem a partilhar histórias de vida, professores se sentirem motivados. É um pouco disso, sabe? De novo, novo, é utopia. adrenalina. É uma adrenalina que surge, né? E eu lembro desses depoimentos, eu me emociono, porque através da internet a gente está levando coisas boas para as pessoas. E isso tem reverberado, isso tem vindo. Professor, é que eu falo, hein? Quando a gente tem aquele professor que marca, cara. Eu, no programa dele, eu tive a honra de mandar um abraço para a professora Vera Amorim, que foi minhas melhores professoras de matemática, e o senhor Joaquim, que hoje está lá no céu, que eu dedico muito, muito obrigado por ser um professor meu de matemática. Você lembra de algum professor seu de matemática? Rapaz, o Caio. Caio. Eu encontrei com ele na rua. Do SESI? Isso. Nossa! Manda um abraço pro Caio. Me formei no SESI. Foi assim, nos trancos e barrancos, mas... Teve aula com a Andréia também? Andréia, não tive com a Andréia. Teve com a Andréia? Não. Eu não sou tão novo assim, não. Mas eu encontrei com o Caio na rua, ele não me conheceu, daí depois eu puxei a conversa com ele, daí ele foi lembrando. Nossa, Caio, Taio, Elvira, nossa, muito. Nossa. Abraço pro pessoal do SESI também, que a gente se formou junto aí, faz tempo que a gente não se fala. Eu acho que eu falo com 2 pessoas assim, no máximo, mas experiência excelente. Caio, um baita do professor. Terceiro bloco emocionante, sai lágrima no olho, porque é história, corre na veia. E quando a gente faz a diferença, turma, Exato. sem palavras. A gente vai fazer um rápido intervalo, vamos dar uma secada aqui nas água. lágrimas, tomar uma aguinha, Isso. porque esse programa tá pra lá de... Salve, rapaziada. Voltamos com o sofá mais famoso de Salto e região. Queria agradecer também os nossos patrocinadores, né, Zulu? Ou seja, já aproveitando também, já você que está aí, empreendedor, empresário, comerciante,
Vem fazer parte do nosso quadro de patrocinadores também. Manda mensagem aí. Com certeza. Manda mensagem, entra no Instagram, tem o WhatsApp. Só chamar. Chama. Seja Se bem-vindo à quiser família. trazer o produto pra gente anunciar o seu produto também, a gente vai anunciar seu produto. Com certeza. Pode vir que é estouro, é sucesso. É nóis. Zulu, que história de vida. Que história, hein? História de vida, né, progresso, né, a gente vê um pouco aí do social envolvido, né, a tecnologia, né, que nem o Juliano falou, que muitos pensam que é um monte de fio, parafernália e tal, e na real não é, né, é a cabeça é a tecnologia. E ele é um cara que, falar pra você, o pouco que eu conheço ele, é um cara que sonha alto, E como, hein? muito alto. E como? Vou fazer uma pergunta para você. Hoje eu vejo, o pouco tempo que a gente conversou aqui, eu vejo assim que há muita facilidade nas escolas particulares em fazer isso. Mas como que a gente pode levar tudo isso, todo esse sonho, todo esse desenvolvimento para as escolas públicas? Porque a nossa dificuldade hoje, como agentes sociais ou a gente que trabalha muito com o público de periferia, de tudo que é lugar, a gente vê que não há muito incentivo das crianças ficarem nas escolas públicas. Como que a gente pode levar todo esse projeto seu para as escolas? Ó, primeira coisa, eu acho muito legal mencionar, tem tanto professor bom dentro das escolas públicas. Tem tanto professor bom. Um abraço a todos os professores aí, em especial vocês que estão lá no chão de sala de aula todo dia fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado por você existir, professor. Então assim, tem muita gente fazendo muita coisa legal na escola pública, mas às vezes a gente não fica sabendo. E não vou mentir não, mas eu tenho uma percepção que às vezes há um interesse inclusive da gente nem saber dessas coisas. Exato. Né? Mas aí acho que daí é um outro papo. Outro papo. Exatamente. Mas é muito possível levar tudo isso para a escola pública. Por exemplo, o cubo mágico. É muito fácil de fazer. Na escola que eu trabalhei no ano passado, uma das pessoas que fazia parte do meu time de cubo mágico, o pai trabalhava numa escola pública de Itu. E ele levou o meu projeto de cubo mágico para essa escola. E hoje essa escola de Itu tem um projeto de cubo mágico muito similar ao que eu tinha lá. Então assim, já foi uma ponte Isso. que aconteceu. A gente vê na Jornada Brasileira de Lançamento de Foguetes muitas escolas públicas participando da jornada. E às vezes superando desafios muito maiores do que os meus tinham que superar. Com patrocínio, com rifa, com uma série de coisas. Iam lá e faziam bonito na Jornada Brasileira de Foguetes. A robótica, hoje, o material que eu trabalho é um material caro. Né? A Lego Education é um material caro. Eu não vejo, por exemplo, sem investimento a Lego. Mas tem o Arduino. Tem muita escola trabalhando com robótica com Arduino. Arduino com R$100 você faz um kit, ó, bonitinho, e começa a fazer esse trabalho. A ETEC de Itu tem aulas de robótica com Arduino. Então assim, é possível. Olha. É bem possível de fazer. Às vezes as escolas não sabem nem que existem esses projetos, por exemplo. Exatamente. E aqui é um baita de um lugar onde essas ideias podem chegar. Você, professor que está me escutando, estou completamente disposto a compartilhar todas essas ideias com você fora aqui do programa. Pode chamar, viu? Pode chamar. Isso. Já aproveitando então, passa as suas redes sociais para vocês. Ah, Muito boa, importante. boa. Olha só, minhas redes sociais, galera. Meu Instagram pessoal, @jjulianods, jjulianods, Juliano DS por causa do Juliano de Servo. E o segundo J é porque com o J só já tinha, então coloquei outro J lá. Então @jjulianods pro Instagram. E você pode também me encontrar nas redes sociais do SJ Talk Show, @SJ Talk Show também no Instagram.
Só mandar mensagem no privado e, de novo, reforço, estou completamente disposto a compartilhar com quem precisar esses projetos. A educação que faz sentido é compartilhada, né? Exato. Os projetos não é do Juliano. E convido você também, né, para retribuir e inscrever no canal, né? Exato. Né, gente? Exato, olha lá, se inscreve, ajuda a gente aí. Você sabe que pra gente é muito importante. Se inscreve no canal, lá no YouTube, SJ Talk Show, no Instagram, @SJ Talk Show. Compartilha, vem sonhar junto com a gente. Vamos fazer desse país um lugar melhor, valorizando os professores. Legal. Exato. Para quem não sabe, Gil é professor da Escola Âmbro aqui de Salto e também da Escola São José Porto Feliz. Isso. Já aproveita, já manda um abraço lá, porque tá todo mundo ligado, Gil. Todo mundo ligado. Derval, Rita, meus chefinhos do corações, um beijo pra vocês aqui, galera linda do Âmbro de Salto, irmã Tati, Carol, povo lindo de Porto Feliz também, um beijo pra vocês, fiz questão de anunciar vocês aqui. Legal. Isso é Perfeito. importante demais. Então, Top 10? Top 10. Não É. poderia faltar. Não é chamado oral, mas é top 10. Parecido com chamado oral? É, Ai, ai, ai. coisa, top 10. Não é Bate pegada. bola. Vamos lá, então. Juliano Scarsone de Cervo. Bora. Essa já é a primeira pergunta. Juliano Scarsone de Cervo. O que você quer que eu faça? Bate e volta. É isso aí. É. Nome bonito. Não é bonito. Vamos lá, tecnologia. Tecnologia. Se vier a serviço das pessoas serem ser humanos melhores, muito bem-vindo. Professor. Aquele que antes de ensinar tem tanto para aprender. Sonhador nato. Família. Nosso alicerce. Leonardo e Lucas. Razão da minha vida. Experiência. Uma frase interessante que eu vi esses dias nas minhas meditações. A gente não aprende com a experiência. A gente aprende refletindo sobre a experiência. Excelente. Sonhos. Não é batido, mas eu sou uma pessoa assim, sonhadora e utópica. Eu sonho com um mundo melhor a partir de ser humanos melhores. E o que eu puder fazer para que isso aconteça, tô aí. Futuro. Futuro. Futuro é uma coisa que não chegou ainda. Passado é uma coisa que já passou e a gente não tem poder sobre ela. Mas o presente é uma dádiva. Não é à toa que chama presente. Exato. Projetos. Projetos. Hoje, o projeto base mesmo é a gente levar o SJ Talk Show e o nosso novo braço Convergente para todos os lugares e contribuir para esse sonho que se sonhar junto se tornar realidade. Legal. E para finalizar, SJ Talk Show. Hoje é uma missão, não digo de vida, mas uma missão precisa. Muitas pessoas massacram o professor. O aluno vai mal na prova, a culpa é do professor. O aluno tem dificuldade porque o professor não está fazendo direito. O professor atrasa o material para focar no aluno, a culpa é do professor que atrasou o material. O professor corre com o material para cumprir o material, não olha no aluno, a culpa é do professor. O pai reclama do professor, o filho reclama do professor, a escola massacra o professor, a sociedade massacra o professor. Todo mundo olha para o professor
como aquele que tem que satisfazer os egos de todos. Que o SJ Talk Show vem para olhar para o professor e olhar para o professor e dar para ele aquela faísca de novo, aquela chama do porquê que ele está lá, e lembrar para ele que a missão dele é superior a tudo isso. A missão dele é blinda tudo isso daqui, olha para a criança e ajude a criança a ser feliz. Missão do SJ Talk Show. E isso eu garanto, e isso eu vivi essa experiência com o Ju. Agradeço você, Ju, por aceitar o nosso convite, por você ser essa pessoa maravilhosa que tu é. Cara, você traz uma inspiração muito boa. Nós tivemos um programa passado, nós tivemos trazendo o Zé Rô, um cara que traz energia muito positiva. E você é um cara que traz energia muito positiva pra gente, cara. Isso é muito importante. Iluminado, você, cara, nasceu para brilhar. Eu preparei algo para você de homenagem, para você e para todos os professores, né? Ser professor é muito mais do que transmitir conhecimento. É inspirar, motivar e moldar futuros. É ter a habilidade de enxergar o potencial de cada aluno e ajudá-los a acreditar em si mesmo. Cada aula é uma oportunidade de plantar semente de curiosidade e paixão. Pelo saber a cada desafio é uma chance de ensinar resiliência e perseverança. Cara, muito obrigado por você ser esse professor que tu é. Obrigado, tá, cara? Gente, eu que agradeço a presença. Professor é enxergar, né? Como você falou, isso me toca muito nesse quesito. Professor é enxergar. Eu fui olhado um dia numa sala de aula que me fez estar aqui hoje. Exatamente. E se eu puder levar esse olhar, pelo menos uma vez, para alguém, missão está feita. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Cheguei aqui, já fiquei encantado com o lugar, né? Porque também sou da área aí dos programas e me encantei com o lugar, já estava super à vontade, maravilhado com tudo. E aí vir pra cá, pra não falar de currículo, onde você estudou, o que você fez, mas vir pra partilhar experiências com perguntas tão profundas como vocês fizeram. Eu acho que é um pouco disso. Se eu pudesse traduzir hoje, eu tô me sentindo hoje, eu acho que a palavra do Nossa Voz de hoje é inspiração. Exatamente. A gente enche o pulmão de ar, de oxigena tudo. Inspiração. Gente, obrigado mesmo. Como é bonito, né? A profissão professor, né? É que, né, a gente fala, né? A gente vê os alunos tudo feliz quando recebe o ar. Exato. Né? Por quê? Porque ele inspira no professor, ele tem o professor como um espelho, e pra gente não tem preço que paga esse retorno. Não. Então, a gente orgulha de ser professor, a gente orgulha, a gente gosta de ver o resultado. Isso é importante. E esse programa hoje pra mim, espetacular, cara. Na minha época, o luxo era tirar 5. Hoje eles buscam 10. Mas na minha época era passar ali na bacia das almas. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Né? O que você faz aí é super. Né? Inspira, que nem você falou, inspiração. Né? A gente que tá nessa luta, né, Zulu, de trazer pessoas com histórias igual a sua, ou melhores, ou inferiores, né? Que sejam histórias que possam ser contadas, né? Que possam ser compartilhadas. E com certeza os seus alunos aí são sortudos aí, ó, que tem um professor aí que é um baita do mestre. Com certeza. E tem muito mais coisa para falar, é que o nosso programa não deu tempo. Coisa contigo, finalzinho. Tinha muita coisa para falar, vocês não têm noção do currículo dele. Mas volta, mas né? com certeza vai voltar. Fiquem ligadinhos aí,
que tem muita coisa boa aí e vamos ver esse campeonato de cubo mágico que ficou interessante pra gente e também vamos lançar um foguete do Nossa Voz, quem sabe? Com certeza. E por que não Nossa Voz agora em maio ir lá cobrir o campeonato de robótica lá em Porto Feliz? Olha aí, Vou fazer o itinerante, Olha por que aí. não? Não é? Com certeza. Fala lá Por que com a não? minha molecada lá. Sim, Isso, opa, tá será colocado no um microfone. orgulho pra gente. Volta o sim. tamorzão lá e É. Legal. demorou. E aí, diretor, já fica Já fica na pauta. já fica na pauta, hein? Convite tá aberto. Boa. Em maio. Tem algumas pessoas aqui nos bastidores que perguntam se tem comida lá. Vai ter comida porque o torneio vai ser no shopping de Porto Feliz. A Olha equipe aí, gosta de comer, vai hein? ter, A equipe vai ter, gosta, vai hein? ter. Bom, mestre, muito obrigado, parabéns pelo seu empenho, né, pela sua trajetória de vida, né, que ainda, tem muito para chegar ainda, pode ter certeza, que o caminho é esse, é a educação, é o ensinamento, parabéns. Eu te agradeço mesmo, cara. Finalizar com as perguntas? Hoje não. Não, finaliza. Vamos lá. Finaliza? Rápido para Vamos finalizar. lá, então. Ai, ai, ai. Deixa aí. É pra deixar a gente em choque? Isso. A gente sempre fala pra vocês aqui, pra finalizar o programa, deixar na bola do zóio aí, de quem você quiser, né, 2 mensagens. Uma de protesto E uma de e uma de esperança. esperança. Olha, uma de protesto E uma de esperança. e uma de esperança. Pode Pode escolher. inverter também. Pode não tem inverter. problema. Boa. Boa sim. É, porque Uhum. queria terminar de outro jeito, né? Então, bem. Vamos começar com a de protesto. Legal. Vamos falar as duas? Ou Isso. tem que escolher uma? Você que manda. Ah, tá. Vamos lá então. Mensagem de protesto, então. Aconteceu há poucos dias mais um ato de racismo público. Há poucos dias, um jogador do Palmeiras Sub-20 sofreu um ato de racismo durante um jogo e não ficou quieto. Tantos são os atos de racismo que acontecem no dia a dia e as pessoas acham que é brincadeira. Ninguém é melhor que ninguém. Algumas pessoas podem até ter mais do que outras, mas eu estou falando de ser. Antes de falar de outra pessoa, seja por que for, olha primeiro para o próprio umbigo. Olha primeiro para o próprio umbigo. Essa é a mensagem de protesto. E uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança. Gente, a mensagem de esperança que eu tenho para deixar, aproveitando o alcance do programa e a internet que vai para qualquer lugar do mundo, é a seguinte: a nossa raça é a raça de ser humano. Só que mais do que o nome de uma raça, mais do que o nome de um bicho, de um animal, ser humano, eu convido a todos a sermos mais humanos. Para isso, a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a chamada autoconhecimento. Quando a gente está certo da gente, quando a gente está certo do que a gente tem que melhorar, e está tudo bem melhorar porque a gente é ser humano, e quando a gente está certo das nossas potencialidades, e está tudo bem ter potencialidades porque a gente é ser humano, a gente é mais humano. Então, vamos deixar de se preocupar com as coisas do além e do aquém e olhar para o hoje.
E a mensagem de esperança é que quando a gente vive o presente da melhor maneira possível, acertando e agradecendo, errando e pedindo desculpas, amando e perdoando, a gente vive intensamente o presente. E a mensagem de esperança é essa: vivamos o presente, que é a maior dádiva que a gente tem na vida, o hoje e o agora. Beijo no coração do Safe. Juliano Scarsone de Cervo, 16 de março, quarta-feira, pra lá de especial. Exato. Só surpresas. Infelizmente, né, Azul, temos que encerrar. Não queria, mas em breve você volta. Com Pode ter certeza. Gostaria de agradecer a equipe, toda a equipe de apoio que estava aqui, né? Gabi, Ana Flávia, nossa, a Tem uma ali equipe com o toda, o Google doutor Mágico ali, Renato, Lu. Já tá ali. Já estão me cobrir? Tá. Vai vendo. A gente só tem a agradecer a Deus. Muito obrigado a você que ficou aí com a gente até agora pelo chat, né? TV, HQTV, a TV que transforma, podcast Nossa Voz. Gratidão, essa é a palavra. A Quanda é nós.